Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sou o professor Elias Santana, professor de língua portuguesa aqui do Gran Cursos Online, e estou aqui para comentar com vocês mais uma questão da nossa ilustríssima e querida Fundação Getúlio Vargas. Vamos à tela. Olha lá o que diz a você o examinador. Ele coloca um texto e ele fala assim, ó. Se colocássemos o termo um protocolo no plural, a forma verbal adequada para a substituição da forma verbal existe seria... Meus amigos, primeiro detalhe super importante que eu quero que você observe. Perceba que ele está mexendo com você com o verbo existir e ele quer que você troque por uma opção que contém o verbo haver. Estamos tratando então, pessoal, da relação de verbos impessoais. Você não pode esquecer que existe uma relação de grande proximidade entre o verbo existir e o verbo haver. O verbo existir, meus amigos, é um verbo pessoal da língua portuguesa. Enquanto que o verbo haver é o verbo haver com sentido de existir, é um verbo impessoal da língua portuguesa. O verbo existir pessoal, o verbo haver com sentido de existir, impessoal. Professor, mas o que é esse papo de pessoal e impessoal? Pessoal é aquele verbo que admite sujeito, vou colocar assim para você, ó, com sujeito. Verbo impessoal é aquele que não admite sujeito, então vou colocar para você assim, ó, sem sujeito, beleza? O verbo pessoal, ele vem com sujeito. E se ele vem com sujeito, eu não posso me esquecer da concordância entre sujeito e verbo. Agora, o verbo haver, como ele é impessoal, ele é sem sujeito. Se ele é sem sujeito, ele só fica no singular, só no singular. Portanto, ao trocar o verbo existir pelo verbo haver, eu só posso ter uma opção com um verbo no singular. Logo, elimine para mim a letra A, letra B e letra D. Eu estou entre as letras C e E, que são suas duas alternativas que contêm verbos no plural. Entretanto, é hora de você observar que o verbo existe está no presente, meus amigos. E ouve está no pretérito. Portanto, você ia ficar para mim com a letra C de casa. Agora, se por acaso eu pegasse esse um protocolo e colocasse no plural, por exemplo, minha escrita correta seria a um protocolo. Um protocolo, pois o verbo é impessoal. Agora, se eu colocasse um protocolo no plural e mantivesse o verbo existir, vou colocar aqui, ó, uns protocolos. Peraí, se eu mantiver o verbo existir, o que é que existe? Uns protocolos, esse é o seu sujeito. E o verbo existir, ele é pessoal, meus amigos, admite sujeito. Logo, eu deveria colocar existem. Existem uns protocolos para manter a relação de concordância. Portanto, com o verbo haver no sentido de existir, só no singular, independente de ser há um protocolo ou há uns protocolos. Eu sempre vou manter o verbo há. Agora, se eu tiver o verbo existir, existe para um protocolo e existem para uns protocolos. Não se esqueça desses verbos impessoais, meus amigos, porque eles são muito frequentes nas provas de concursos públicos. Não se esqueça de assinar o nosso canal aqui no YouTube, bem como curtir este vídeo aí na descrição e também curtir a minha fanpage no Facebook, Elias Santana. Só digitar lá que você me encontra lá na fanpage para dicas, dúvidas, problemas, traumas, recursos e o que mais você precisar na tua vida. Um grande abraço e até mais!